Exemplo 6. Então, o operador derivada, pessoal, no espaço das funções polinomiais é uma transformação linear. Por quê? Quem que é o operador linear? A gente vai fazer a derivada da f, vai ser exatamente a função f'. Por quê? Se eu tenho uma função que é polinomial, quando eu derivo um polinômio, eu vou obter um novo polinômio, certo? Então, uma nova função polinomial. Então, esse operador, né, a gente chama de operador por quê? Porque o domínio e o contradomínio dessa aplicação são os mesmos, tá? Então, toda vez uma transformação linear que sai de um espaço vetorial V e chega num espaço vetorial V, a gente vai chamar de operador, tá? Então, é um operador linear. Então, esse operador aqui, ele pega a função f e leva na sua derivada, tá? Então, o que vai acontecer com a soma? Ele vai levar na derivada da soma, correto? Então, vai ficar f mais g'. Mas como que a gente deriva a soma lá no cálculo 1, né? Como que a gente faz a derivada da soma? É a soma das derivadas. Então, isso é f' mais g'. Mas quem é f'? É o operador aplicado em f. Mas quem é g'? É o operador aplicado em g. Certo? Então, ou seja, esse operador quebra na soma. E a segunda condição é em lambda, né, que é um número real, vezes a função. O que vai acontecer? Então, eu vou derivar lambda vezes essa função. Né? Lambda, esse lambda é constante. Qual que é a derivada de uma constante vezes uma função? A constante fica. E aí eu derivo a função. Certo? Então aqui, o que acontece? Quem é o f'? F' é d de f. Então vai ficar d de f. Certo? É o operador aplicado em f. Então o que a gente mostrou? Que o lambda ele pula para fora. Certo? Então tem que ter um raciocínio ali para mostrar essas igualdades. Tá? Aqui é o 7º exemplo. 7º exemplo. Se eu tenho uma transformação, agora uma aplicação do Rn para o Rn, de tal forma que ela vai pegar um ponto x do Rn, detalhe, não é de R, é do Rn, um x do Rn, e vai levar numa matriz vezes esse vetor x, tá? No Rn. Onde essa matriz A é uma matriz n por n. Então aqui se é uma matriz n por n, e aqui é um vetor da forma 1n, e aqui n por n, o que vai acontecer? Aqui n1, né? É um vetor coluna, sempre a gente escreve os vetores na forma coluna. Então eu tenho a matriz aqui, o número de colunas da primeira tem que ser o número de linhas da segunda, né? E o resultado é exatamente uma n por 1. Exatamente do mesmo tamanho do x aqui, tá? Que é um vetor no Rn. Ok? Muito bem. Por que isso aí acontece? Porque vamos lá, vamos verificar as duas condições. T de x1 mais x2. Onde x1 e x2 são números em Rn. São vetores no Rn. Tá? Então o que a aplicação faz? Ela multiplica pela matriz A. Então ela vai pegar a matriz A e vezes x1 mais x2. Ok, mas multiplicação então, eu estou multiplicando duas matrizes, porque essa daqui é uma matriz coluna, certo? Então a multiplicação de matriz aqui eu posso distribuir. Então isso vai ficar A vezes x1 mais A vezes x2, certo? Mas quem é A vezes x1? É exatamente a transformação, né, a aplicação no x1. Por que ela faz no x1? Ela pega o x1 e multiplica por A. Então é exatamente isso aqui. E o que é A vezes x2? É exatamente a aplicação no x2, certo? Então o que a gente mostrou? Que t de x1 mais x2 é t de x1 mais t de x2. Tá? Então satisfaz a primeira condição. A segunda condição, t de lambda vezes um ponto x. Então o que a t faz? Ela multiplica pela matriz A. Então vai ficar A vezes lambda x. Vai ficar assim. Mas lambda é um escalar, lambda é um número. Então esse número ele pode multiplicar a matriz a qualquer momento, né? Então se eu tenho
o produto de duas matrizes, onde uma das matrizes está multiplicada por um número, esse número pode multiplicar depois, né? Então, lá na propriedade de multiplicação de matrizes, se vocês voltarem lá na primeira aula do nosso curso, a gente tem essa propriedade. Tá? Então, vai ficar lambda vezes A vezes X. Mas quem é A vezes X? É exatamente a transformação em X. Então, é lambda vezes T de X. Então, quer dizer que o lambda pulou para fora. Então, perfeito. Beleza, pessoal? Então, a gente mostrou então que satisfaz as duas condições. Então, portanto, essa aplicação então aqui é linear, né, que a gente verificou, e aqui também é linear. Na lista de exercícios, a gente tem diversos exemplos ali para vocês mostrarem, né, verificarem se é uma transformação linear ou não. Pratiquem bastante.